Seja muito bem-vindo ao Teologia, e essa é mais uma edição do podcast do Tchê. Na edição de hoje, o nosso convidado é o pastor José Madeira. Ele é um pastor africano que atua no campo da África e ele é um pastor missionário que já tem aí mais de 20 anos de atuação no ministério pastoral. O pastor José Madeira, ele é formado pelo seminário Harvard, da África do Sul, em teologia. Ele também estudou no Dallas Theological Seminary, nos Estados Unidos. Ele também estudou aqui no Brasil e se formou e completou o curso em missiologia. Hoje, como eu disse, ele atua como missionário lá na África e ele hoje nos abençoará com a sua experiência, com assuntos, tirando dúvidas, esclarecendo coisas acerca de como o evangelho tem avançado lá na África. Então, eu e o pastor José Madeira, após a vinheta, vamos conversar sobre a igreja na África. Então, não saia daí. Mas antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de comentar aí embaixo o que você achou do nosso bate-papo e também esteja à vontade para sugerir assuntos para as próximas conversas do nosso canal. Então, até daqui a pouco. Pastor José Madeira, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao nosso podcast. É um prazer tê-lo aqui, é uma alegria muito grande o senhor ter aceitado o nosso convite para conversarmos sobre esse assunto, sobre o reino, sobre o cristianismo, o evangelismo aí na África, sobre os problemas da perseguição aí na África. Então, eu quero deixar aqui registrado o meu muito prazer e a minha alegria em tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Obrigado, pastor Leandro, pelas boas-vindas. Estou muito feliz e, ao mesmo tempo, me sinto honrado de fazer parte deste programa que é extremamente importante, que tem muita audiência, e que Deus possa estar conosco nesse bate-papo. Amém, amém. Pastor José, para os nossos ouvintes lhe conhecerem um pouco melhor, o senhor pode se apresentar e pode falar um pouco sobre o seu ministério, como o senhor atua aí na África, quais os projetos e quais as frentes evangelísticas e missionárias que o senhor tem trabalhado aí, por favor. Obrigado, pastor Leandro. Eu sou José Madeira, sou casado com a Melita e Deus nos abençoou com 4 filhos muito lindos. E sou pastor há cerca de mais de 20 anos e servindo na Igreja de Cristo Unida em Moçambique, American Board. E durante os 20 anos do meu ministério como pastor, eu tenho vindo a servir a igreja que mencionei, na paróquia dos Pioneiros, aqui na Beira, por 2 anos. E depois trabalhei na paróquia da Manga Mascarenha também. Fiquei lá 2 anos cuidando das ovelhas do Senhor. E depois fui transferido pela igreja para poder servir no distrito de Marromeu. É um distrito que está a cerca de 375 quilômetros da cidade da Beira, que é a minha cidade natal. E lá, com a ajuda de Deus, com a ajuda dos irmãos, é uma igreja que já tivemos o pastor, mas ele acabou perdendo a vida e nós acabávamos de sair de uma situação de guerra civil e ficamos 4 anos sem conseguir visitar aquela igreja, sem conseguir fortalecer, encorajar os irmãos. E, em consequência disso, muitos irmãos acabaram ficando esfriados espiritualmente, abandonando a igreja, ficando em casa, outros foram indo para algumas igrejas que se achavam ali perto. E quando fui transferido para lá em 2004, Deus me abençoou muito, conseguimos reerguer, fortalecer os nossos irmãos e conseguimos fazer grande trabalho de evangelismo e plantio de novas igrejas e consegui plantar lá 10 igrejas.
até a minha saída em 2009 para Beira. E de lá, eu tenho, desde 2009, quando tivemos a conferência anual da nossa igreja, que é a Assembleia Geral, e eu fui eleito para exercer funções do presidente executivo da nossa denominação, trabalhar como pastor-presidente, e vim para Beira de novo, onde estive servindo durante 2 mandatos, 2009 até 2013, e em 2013 tivemos outra Assembleia Geral em que tínhamos eleições para colocarmos novos membros da direção da igreja, e fui reeleito para o 2º mandato, servi por mais 4 anos como pastor-presidente da nossa denominação, e terminado em 2017, em 2018 a igreja acabou me enviando para o Brasil, onde fui para a Escola de Missões, estudei no Centro de Preparo Missionário Transcultural da Missão JVEP, me preparando para o trabalho missionário. Por causa de uma necessidade que a igreja identificou na zona sul do país, onde temos povos ainda não alcançados, chopes. A igreja viu essa necessidade, tinha que enviar lá alguém com alguma preparação missionária. E depois da minha formação, voltei para Moçambique em 2020. Fiquei quase 2 anos. Não tivemos muitas atividades como igreja por motivos da pandemia. Sim. E este ano, em 2022, consegui ir para o meu campo missionário. E estamos nesta fase, conhecendo as pessoas, estamos interagindo com as pessoas, conhecendo a sua cultura, conhecendo a sua cosmovisão, para podermos conseguir trabalhar com eles de uma forma um pouco mais eficiente. Nesse momento, estamos nessa fase de conhecê-los, de poder entendê-los, e estamos esperançosos de que daqui a mais 2, 3 meses, vamos começar já a criar aquelas amizades de Sim. forma bem intencional, para podermos, de facto, começar a fazer discípulos. É nossa visão que dentro de uns 3 meses ou 4 meses, depois da gente conseguir se adaptar muito bem com o povo, com a língua, com a cultura local, começamos a fazer esse relacionamento discipulador, criamos a criar esses discípulos e começamos a treiná-los de maneiras que eles também possam conseguir alcançar os distritos vizinhos, que são Zavala e Inharime, que são o meu foco, mas estarei usando a cidade de Machixe como base para poder identificar e treinar esses jovens líderes. Então, este é o nosso sonho, esse é o trabalho que vamos passar fazendo neste momento, discipulado, trabalho de plantar igrejas nos lugares onde que não existem e treinar a liderança local, de maneiras que dentro dos próximos tempos tenhamos igrejas autóctones onde que não existem. Esse é o nosso sonho, essa é a nossa visão, e estamos orando para que Deus nos possa ajudar nesse trabalho. Pastor, é um trabalho interessante e é um trabalho bastante grande, né? E creio que Deus ele já tem abençoado vocês, já estão aí e com certeza, com o passar do tempo, a igreja vai tomando forma. O senhor tocou num ponto interessante que vai desenrolar o restante da nossa conversa. O senhor falou sobre as guerras civis aí. Antes de entrarmos para a pauta, eu queria saber do senhor como essas guerras civis afetam os cristãos aí na África. Qual o impacto que elas trazem para os cristãos aí na África? Bem, as guerras civis têm um impacto bastante negativo para os povos no geral, assim como para os cristãos em particular. No caso da nossa guerra, por exemplo, ela trouxe um impacto muito positivo para o mundo cristão, porque nós estávamos num país, depois da independência, o país decidiu seguir o comunismo, onde que havia total falta de liberdade de expressão, havia falta total da liberdade religiosa, havia muitos
muitas restrições para muita coisa. A pessoa não podia ter uma propriedade privada, tudo tinha que pertencer ao Estado. Sim. Então, houve essa guerra civil. O grande objetivo foi de trazer a democracia, foi de trazer a liberdade para o povo moçambicano e para o mundo cristão, para os religiosos. Essa guerra trouxe múltiplas vantagens, porque foi a partir dali que as igrejas foram abertas, as pessoas começaram a ter o seu direito de cultuar a Deus, começaram a manifestar suas ideias, começamos a ter o pluralismo de ideias políticas. Então, isso trouxe muitas vantagens. Bíblias começaram a ser traduzidas, a Bíblia começou a ser traduzida nas línguas locais. Então, houve um desenvolvimento muito grande. Missionários começaram a aparecer, contribuindo para o trabalho de evangelização. Então, para nós, trouxe uma grande vantagem para os cristãos, mas existem também situações em que trouxe problemas, não é? Principalmente no tecido econômico e social, trouxe muita destruição. Houve muitas famílias que ficaram dispersas uma da outra, o pai não saber onde está o filho, a filha, o marido não saber onde está a esposa, alguns eram capturados e levados para as matas sem saber o destino, sem regresso. Então, houve esse momento também difícil da guerra civil, mas no campo geral trouxe alguma vantagem, principalmente para o mundo cristão. No nosso caso, em Moçambique, particularmente. Interessante. Pastor, esse ano, o DIP, que é o Dia da Igreja Perseguida, da Missão Portas Abertas, esse ano ele tem como foco a Nigéria. E outros anos também já teve outros países africanos em foco, mas hoje é a Nigéria. E parece que a perseguição aos cristãos aí na África, além de ser bem atenuada, ano após ano parece que essa perseguição ela cresce aí. A minha pergunta é o seguinte: o senhor, como sendo um pastor africano, como é que o senhor enxerga essas perseguições tão violentas e crescentes aí na África? A perseguição aos cristãos no mundo acontece porque o Senhor assim já havia o dito. E é mister que isso aconteça. É necessário que isso aconteça para se cumprirem as Escrituras. Agora, na África, acontece com mais violência, não porque os africanos são demasiadamente violentos, mas porque estão sendo instrumentalizados a agirem desta forma. Aqui na África, como pode saber, nós temos muitos jazigos de ouro, temos diamantes, temos muita coisa. E não é muito fácil para as grandes potências poderem explorar de forma mais livre, mais fácil, sem criar uma desestabilização. Então, quando criam uma desestabilização, criam um conflito, usando a religião, ou usando outras coisas, usando a fragilidade que os governos têm de corrupção, então acabam mobilizando jovens que estão desempregados, jovens que não têm uma perspectiva para o futuro, acabam mobilizando, acabam drogando a eles, acabam lhes dando armamento para poderem criar esse tipo de situações de terror, com o objetivo de afugentar as comunidades nos lugares onde existem recursos, para que eles tenham um acesso livre de poderem pilhar do jeito que acham melhor. Então, as violências que acontecem do índole religioso no continente africano não são aquelas violências em que o africano os faz porque é violento por natureza, não. São instrumentalizados, usados a agirem dessa maneira, com esse objetivo de afugentar as pessoas para as grandes potências poderem explorar do jeito que querem os recursos que lá existem. Então, esse é o cenário. Pode não acontecer em todos os cantos do continente africano,
mas a maior parte das guerras que nós temos aqui, religiosas, são guerras de pessoas que trazem essas ideias, inculcam na mente dos africanos, para os africanos poderem lutar um com o outro, matar um ao outro, enquanto eles dão armamentos, esse grupo dão armamento àquele outro grupo, não dão, né? Vendem. E desse armamento eles têm muitos lucros. Exploram diamantes sem controle, exploram ouro sem controle, exploram outros recursos sem controle nenhum e vão roubando, vão pilhando, enquanto os donos da terra, os africanos, vão lutando entre si. Então, esse jogo que existe, um jogo econômico que, infelizmente, alguns africanos ainda não compreenderam, outros já compreenderam, estão ficando um pouco mais atentos, evitando esse tipo de manipulação. Uhum. E o que o senhor pode falar sobre, eu não sei a distância da Nigéria para onde o senhor está, mas o que o senhor pode dizer sobre a Nigéria? Por que há tanto, por exemplo, como eu disse, o DIGB, ele tem as portas abertas esse ano, tem foco lá. Eles têm como o seu tema é a igreja sob ataque. Então parece que a Nigéria ela sofre muito e as informações que temos lá é que a porcentagem de assassinatos, de mortes cristãos lá em Nigéria é a maior porcentagem que tem dos outros cantos do mundo. O que o senhor pode falar para nós um pouco sobre a Nigéria, porque esses ataques, essa perseguição tão atenuada lá? No caso particular da Nigéria, existe lá um grupo armado, um grupo extremista que se chama Boko Haram. Esse grupo, o Boko Haram significa que é um não à educação ocidental. Uhum. É uma recusa à educação ocidental. Eles não querem saber. Então, seu grande objetivo é de poderem retirar o governo formal, o governo eleito, a estrutura governamental neste momento existente, com o objetivo de poderem instalar um Estado islâmico. Esse é o grande objetivo. Então, eles começam a partir da parte norte, desencadeando vários atos de terrorismo, assassinando pessoas, atacando através de bombas armadilhadas, atacando através de armas de fogo e mesmo através de sequestros. Então, vão tentando fragilizar assim as pessoas, fragilizar assim aquilo que é a ação do governo, para eles poderem conseguir se instalarem lá o Estado Islâmico. Então, por detrás há isto ali. Mas, por outro lado, isso acontece numa região em que existem grandes indústrias de petróleo, etc. Então, as grandes potências, como eu tinha dito, normalmente gostam de explorar e pilhar sem controle, sem pagar os direitos alfandegários, criam esse ambiente de desestabilidade, afugentam a população, afugentam as autoridades daquele local e vão fazendo aquilo que eles bem entenderem. Uhum. Então, por um lado, tem problemas e foco econômico, por outro lado, também tem o foco religioso, querendo estabelecer um Estado islâmico e não acatarem as leis civis nacionais que estão neste momento em vigor. Então, esse é o dilema que está no nosso país vizinho, que é a Nigéria. Uhum. Quantos por cento, se assim eu posso dizer, qual é a porcentagem do islamismo aí, como religião aí na África, pastor? O senhor tem ideia? O senhor faz alguma menção disso? No continente africano, como um todo, o islamismo ainda está pouco atrás em relação ao cristianismo. Em termos percentuais, não posso nesse momento precisar, mas o cristianismo está ainda à frente do islamismo. Mas nesses últimos anos, o islamismo está tentando trabalhar muito. Eles têm um plano de que em cada raio de 1 quilômetro tem que ter pelo menos uma mesquita.
E isso estão conseguindo, estão tentando, estão conseguindo. Por exemplo, no meu país, temos agora, nesses últimos anos, muitas mesquitas e eles financiam as construções, mesmo que não tenha nenhum muçulmano numa determinada área, eles constroem a mesquita e tem esperança de que amanhã depois virão lá os fiéis islâmicos, eles vão convertendo a comunidade local através de ofrendas que dão aos mais pobres, aos mais vulneráveis, vão dando 1 quilo de farinha, 1 quilo de arroz, vão dando isto e aquilo, então como uma forma de atrair as comunidades mais pobres que aderem a isso e aos poucos vão crescendo e estão conseguindo, de fato, aqui na África, particularmente em Moçambique. Então, o que eles fazem para trazer o pessoal é tipo um trabalho social com eles, é isso? Eles tentam conquistar o povo fazendo ações sociais e eles têm feito isso constantemente e têm conseguido adeptos, pastor? Têm conseguido, têm feito isso constantemente e eles têm conseguido muitos adeptos, têm conseguido muitos, porque a maior parte do povo em África está numa situação de pobreza extrema. Muitos vivem abaixo de $1 por dia. Então, é uma situação financeira bastante precária e acabam, de fato, se sujeitando a isso. Alguns até sem querer, mas porque precisa de sobreviver, acaba aceitando. Pastor, onde o senhor está? Há algum tipo de represália, algum tipo de perseguição aos cristãos? No país como um todo, ainda não temos a represária. Temos alguns pequenos focos no norte do país, onde que há muita predominância do Islão. Então, quando você vai lá para poder evangelizar, para poder criar uma igreja, com certeza você vai enfrentar desafios. Mas são desafios que vêm não do governo, não das autoridades locais, mas vêm dos concidadãos que são, neste caso, muçulmanos, não é? Islâmicos. Eles que criam alguma oposição, mas se você tiver uma preparação adequada como missionário, você pode ter facilidade de como se enquadrar no meio deles, sem começar logo com o evangelho, mas começar criando amizade com eles, convivendo com eles, até lhe confiarem, e dali, aos poucos, vai introduzindo o evangelho no seio deles. Mas chega assim, de repente, com certeza que vai sempre ter uma oposição. Mas isso acontece exclusivamente em algumas comunidades do norte do nosso país, daqui de Moçambique. Mas no resto do país é muito tranquilo poder evangelizar sem problema. Pastor, existe o perigo de essa perseguição que vem de outros países, essa perseguição que é mais atenuada, existe o perigo dele chegar aí em algum momento, ou o senhor acha que o país ele não tem, assim, perigo todos os países têm, mas de chegar aí mais rápido do que em outros campos, o senhor acha que vocês correm esse tipo de perigo? Com certeza que sim, corremos esse perigo. O grupo que está atuando, por exemplo, em Cabo Delgado, no norte do país, aqui em Moçambique, é um grupo, primeiro, nós pensamos que era Al-Shabaab. O objetivo, segundo informações que a gente ouvia, era de que queriam tornar o Estado, a província de Cabo Delgado, num país independente, exatamente pelas riquezas lá existentes. Mas mais tarde fomos acompanhando e aprofundando e percebemos que são pessoas instrumentalizadas que buscam afugentar a comunidade para explorar com mais liberdade os recursos lá existentes. Mas o perigo como tal, de que a perseguição intensifique, os grupos extremistas que existem nos outros países se alastrem para cá, existe muito. Por quê? Porque estamos a receber neste momento muitos estrangeiros que são muçulmanos radicais e esperamos que a qualquer momento podem estar a criar esses grupinhos sem a gente compreender e a qualquer momento poder vir a explodir.
Há muita esperança de que se alastrem até cá. É bem provável. E o que vocês têm feito para se proteger desse perigo, pastor? Bem, eu acho que nós precisamos trabalhar mais. A igreja precisa trabalhar mais no sentido de poder educar o cidadão, a ser um crente sem a violência, porque o nosso Senhor não usou a violência para converter a ninguém, mas infelizmente o líder deles usou a violência. Então, em vez da gente deixar eles avançarem, era muito importante que a gente pudesse começar a trabalhar as bases agora, discipulando, ensinando as crianças a crescerem num ambiente saudável, numa cultura cristã, e quando chegam já se tornam menos perigosos porque não apanham um terreno onde podem implantar a sua doutrina. Mas o grande desafio que temos como igreja moçambicana, a igreja moçambicana é extremamente pobre. Ela não consegue sustentar até os seus próprios pastores, não consegue dar o sustento ao seu pastor. Então, esse é um desafio. Os próprios crentes cristãos são economicamente muito fracos e isso tem suas consequências. Nós não conseguimos fazer o evangelismo em Nova Zara como gostaríamos, porque não temos dinheiro para sair daqui para um lugar perto para fazer evangelização. Queremos construir um templo num lugar, não podemos, porque não temos condições. Então, isso limita aquilo que é a nossa ação de prevenção. Mas eles já não. Eles têm recursos, eles têm muitos apoios que recebem dos países islâmicos e conseguem construir mesquitas em qualquer canto do país, mesmo que não tenha pessoas, porque tem financiamento e eles sabem que há de aparecer pessoas através de serviços sociais. Agora, se os cristãos tivessem essa mesma união como um corpo de Cristo, que se apoiam mutuamente, os que não têm, aqueles que têm vão dando e ajudando aqueles que não têm a conseguirem se expandir, a gente iria a tempo de evitar situações desse gênero, mas do jeito que nós estamos neste momento, com certeza vamos ser invadidos sem conseguirmos travar esse cenário. Pastor, uma pergunta que não está na pauta e gerou em mim alguma curiosidade. O senhor disse que o país ele é muito rico, diamantes, petróleo, várias coisas que trazem ao país talvez olhares de que é um país rico. Exatamente. Diante disso, o senhor pode até me corrigir se eu estiver errado. Por que há tanta pobreza na África? Por que há tanta assim descaso com a África? A pobreza da África não está nos recursos, a pobreza está na mente das pessoas, em primeiro lugar. Por que há essa pobreza na mente dos africanos? É porque a nossa pobreza é muito mais imposta. Nós estamos sendo empobrecidos, não que nós somos realmente pobres, como o mundo pode imaginar. Nós estamos sendo empobrecidos. O que o Ocidente faz? O Ocidente muitas vezes cria problemas para o continente africano, cria guerras. Quando cria guerra, como é que faz? Vem ali e fala com o pastor Leandro. Olha, Leandro, você pode ser o melhor líder de Moçambique. O Madeira que está a dirigir esse país não tem capacidade, ele está a estragar o país. Então, para você governar, nós vamos lhe dar armas, vamos dar isso e aquilo. Em troca disso, você vai nos dar gás, vai nos dar petróleo, vai nos dar a madeira. E depois saem, vem ter com madeira. Madeira, você tem que continuar a governar porque você é um excelente dirigente. O Leandro quer vir ao poder, mas só vai estragar esse país. Então, você tem que destruir o Leandro. E para isso, estão aqui armamentos, está aqui isso, em troca disso, você vai nos dar este e aquele recurso. E esse material bélico que os países africanos recebem não é barato, não. Eles cobram por uma AKM, que talvez custa R$50,
ou 100 ou 200 reais, eles cobram 10 vezes mais. Uau. No lugar de 100 reais, você paga 1.000 reais por uma KPM. Então, eles têm lucros fabulosos através dessa exploração da nação. Eles exploram, criam guerras, vocês vão lutando entre irmãos, enquanto eles vão pilhando as riquezas para seus países. Pilham aqui, e vão ficando ricos, enquanto vocês vão ficando cada vez mais pobres. É uma coisa, é uma tática que usam. A segunda tática, por exemplo, no meu país, neste momento está decorrendo um julgamento de dívidas ocultas, dívidas não declaradas, que o Estado contraiu com os bancos suíços, de cerca de 2 bilhões e 200 milhões de dólares. Desse dinheiro todo, 2 bilhões e 200 milhões de dólares, somente 50 milhões de dólares foi gasto pelos moçambicanos subornados. Os 2 bilhões e 150 mil dólares, ou 150 milhões de dólares, a gente não sabe onde parou. Então, eles fabricaram um projeto na Europa e trouxeram esse projeto enganando o nosso governo, como é um governo também corrupto. Então, olha, nós estamos a trazer esse projeto para a proteção costeira, porque nós temos cerca de 2.400 quilômetros de costa. Então, havia muitos países que vinham aqui roubar o peixe, roubar o camarão, roubar a nossa lagosta, roubar os nossos recursos marinhos e sujar o nosso mar. Vinham deitar combustíveis estragados e estragando os nossos peixes, matando o nosso peixe, matando a nossa costa. Então, eles inventaram um projeto que era um projeto bonito, de facto, de ver, mas era tudo para poderem conseguir empobrecer o país. O país fez essa dívida, no entanto, nem sequer um centavo dos benefícios dessa dívida a gente viu. Todo o dinheiro acabou desaparecendo e os nossos dirigentes políticos estão sendo julgados por um dinheiro que eles usaram apenas algumas migalhas, 50 milhões de dólares, mas 2 bilhões e 150 milhões de dólares acabaram nas mãos daqueles que trouxeram o projeto, o esquema de corrupção. Então, eles usam todo tipo de artimanha para poder empobrecer a nação. Então, usam guerras, usam projetos, usam também financiamentos. A gente diz que, olha, nós temos problema de seca e precisamos de alimentar o nosso povo não pode morrer. Então, eles vêm, fazem mapeamento e fazem estatísticas. Olha, Moçambique, através do Programa Mundial da Alimentação, PMA, Moçambique, esse ano, vai enfrentar uma terrível fome. Podem vir a morrer cerca de 200 mil pessoas, por exemplo, se a emergência não for atendida cedo. Então, a PMA, por exemplo, negocia com o Estado. Precisamos de criar condições. O governo pode fazer empréstimos ao Banco Mundial, ao Fundo Monetário Internacional, e esses dinheiros que dão, às vezes, não é um apoio, é um empréstimo que a gente deve pagar com juros, às vezes, avultados. Uma pequena parte vem como apoio, mas grande parte temos que pagar com juros bastante elevados. Então, eles têm muitos esquemas de como empobrecer o continente africano, os países africanos, usando vários tipos de meios. É assim como eles fazem. Então, nós não somos pobres como tal, mas somos empobrecidos. Eles nos empobrecem, eles também influenciam na nossa educação. Nós queremos uma educação de qualidade, uma educação em que a pessoa saiba fazer. Mas o que eles fazem? Vêm aqui com o objetivo de poder apoiar a educação, mas no seu apoio eles impõem como é que esse dinheiro deve ser usado. Então, os professores não podem reprovar os alunos que não sabem. As escolas primárias devem aceitar passagens automáticas. Você sabe, não sabe, tem que passar de classe. Você está a ver como estragar e danificar uma nação? É dar-lhes a educação de qualidade. Então, acabamos tendo líderes com diplomas, líderes com licenciado, com mestrado, com doutorado, mas que são analfabetos, que apenas têm o documento na mão, sem qualidade nenhuma. E o que você pode esperar de um dirigente desse, que não tem educação de qualidade? São acidentes e atrocidades.
não têm capacidade para dirigir. Então, esse é o problema. O Ocidente está empobrecendo os países africanos através de vários esquemas. E razão pela qual a gente está nessa situação, não porque nós somos pobres como tal, como o mundo pensa, não, nós somos muito ricos. Só para dar um exemplo, Moçambique, somos o segundo país, ou o quarto país do mundo com tanto gás que ninguém tem. Nós somos o quarto do mundo. Só com gás era suficiente para esse país ser sustentado sem ter problema de fome, toda a gente ter habitação condigna, ter comida suficiente, porque somos só 30 milhões de habitantes. É muito fácil sustentar esse pequeno número de pessoas. Além do gás natural, nós temos o petróleo. Além do petróleo, nós temos florestas, temos o mar, temos peixes, temos lagostas, temos animais, temos todo tipo de riqueza que você precise. Nós aqui temos tudo aquilo que você precisa. E a nossa terra é arável. Você não precisa usar químicos para produzir aqui no nosso país. Você deita uma semente, ela sozinha germina, sem precisar de nenhum cuidado. As terras são férteis. Então, não há razões para nós morrermos de fome, não há razões para haver pobreza, mas somos empobrecidos pelos outros, só para eles poderem conseguir manter o povo embaixo, explorando o máximo que eles podem. Porque se não fizerem isso, eles também morrem, né? Eles não têm nada. Eles não têm nada. Então, sobrevivem através da África. Sabe que existem países europeus que, depois da escravatura, eles acabaram fazendo os africanos assinarem acordos de que vão continuar a pagar o tributo. Então, todas as reservas da nação, reservas econômicas, têm que ser depositadas nos países da Europa. E quando o país precisa de algum dinheiro, é preciso solicitar de lá. Isso é um absurdo, tirando a soberania de um povo. Mas isso está a acontecer até hoje, nos países africanos. Sendo explorados em pleno século XXI, ainda há civilizações que, infelizmente, ainda têm a ideia do passado, do século XV, século X, etc. Isso é triste porque como a mídia pinta a África é bem diferente, pastor, como o senhor disse. Empobrecem, segundo o senhor, a África, e não que ela seja pobre por si só. Isso é algo triste, algo também criminoso. Tá? Isso entristece a gente quando ouve isso. Né? E nada melhor do que ouvir de alguém nativo daí como o senhor. Pegando essa resposta como um gancho onde o Ocidente vem, empobrece a África e tenta explorar o máximo que podem aí da África. O senhor acha que essa má influência do Ocidente, ele também afeta a perseguição à igreja africana? Até um certo ponto, sim. Até certo ponto, sim. Porque, como eu disse, eles usam vários meios para poderem pilhar, para poderem roubar. Eles usam a religião, como podem usar a política, como podem usar a educação, como podem usar qualquer outro meio. O importante é eles conseguirem sobreviver. Às vezes, na religião, eles chegam aqui, criam um grupo e dão nome a esse grupo, e esse grupo começa a criar terror, eles vão armando esse grupo, vão dando armamento, vão treinando, em nome do islamismo, por exemplo. Enquanto eles sabem bem o que esse grupo representa, o que é esse grupo. Eles dão fardamento, instruem como eles devem agir, o modus operandi, para que confundam a opinião pública. Então, eles usam todos os meios a seu dispor, até a religião. Então, eu não tenho dúvidas que alguns dos problemas que a gente está a sofrer em África, problemas religiosos de perseguição, é mais uma questão fabricada em alguns pontos. Então, em outros casos, é mesmo o islamismo em si, não é? O islamismo, o líder deles teve uma expansão muito grande graças à violência.
Se Uhum. você não aceitasse aderir à religião, ou morria, ou decidia aderir a eles. Então, por um lado, pode ser a própria religião, por causa da sua própria natureza, do seu fundador, mas eu não descarto a possibilidade das grandes potências terem influência até na perseguição, Uhum. usando apenas a religião como um meio para alcançar os seus alvos. Uhum. O senhor falou aí que a parte dessa perseguição religiosa é fabricada. Isso nos leva a uma outra pergunta. Há vários vídeos na internet. Não só na internet, às vezes compartilham via WhatsApp, via Facebook, vários vídeos de assassinatos, de perversidade. E nesses vídeos é definido não, é dito que isso acontece muito na África. Os vídeos vêm daí, né, são filmados aí. A pergunta é: quanto desses vídeos são reais? E se são reais, como eles ajudam, ou se não ajudam, ou eles dificultam o avanço do evangelho, ou as pessoas quererem adaptar, ou quererem crer no evangelho? Bem, alguns vídeos que saem do continente africano relatando as atrocidades cometidas por alguns extremistas, alguns são reais, outros precisaria talvez de uma tecnologia capaz de poder fazer um trabalho de observação para analisar a sua natureza, se são de facto originais ou alguém criou e agora existe essa tecnologia de alguém poder criar alguma coisa a partir do computador que tem. Então, alguns vídeos são de facto muito reais daquilo que acontece no continente africano em relação às atrocidades. Agora, como é que eles podem contribuir para o avanço do cristianismo? Ou como podem retrair o crescimento do cristianismo? Depende muito do terreno e das pessoas que consumirem esses vídeos. Se um vídeo desses que relata atrocidades do cristão perseguido até ser morto, etc., cai nas mãos ou é consumido por um cristão forte, então é mais um motivo para ele poder ficar cada vez mais forte e trabalhar cada vez mais, olhando e comparando com aquilo que o Senhor já disse, que os cristãos seriam perseguidos. Então, quando já vem acontecer no nosso dia a dia, isso já nos fortalece, isso já nos encoraja, isso nos leva a trabalharmos cada vez mais, sabendo que o tempo está se aproximando. Uhum. Então, até certo ponto, pode contribuir para o avanço do Evangelho para os corações que já estão fortes em Cristo. Por outro lado, também podem servir para encorajar as pessoas que estão, por exemplo, num país onde existe paz religiosa, não há perseguição, se tem algum trabalho em África, num país perseguido, isso encoraja eles a, a darem apoio. Por exemplo, há pessoas que precisam de casa, Uhum. porque houve uma matança na sua comunidade, tem que fugir para outro lado, mas não tem como apanhar o carro para se deslocar, não tem como arrendar uma casa onde vai, não tem como comprar comida onde vai, porque saiu às pressas fugindo. Então, isso encoraja os irmãos a poderem criar mecanismos de apoio para abraçar os perseguidos. Então, até certo ponto, esses vídeos podem servir de um encorajamento. Mas se caem, por exemplo, ou são consumidos por um cristão fraco, já é o contrário, ele fica completamente desencorajado de poder continuar a pregar o evangelho com medo da morte ou com medo de sofrer represálias. E se caem também num coração fraco de alguém que está a apoiar
Imagine só que um irmão do Brasil está a apoiar a construção de uma igreja no norte da Nigéria, onde existe o Boko Haram. Essa igreja é queimada, os irmãos são mortos. Então, se aparecer outro irmão que talvez quer construir igreja num outro lugar no norte, essa pessoa que ajuda não vai aceitar, porque vai ver que o seu investimento está ficando perdido. Então, pode desencorajar muito. Dependendo do coração, do terreno, onde que essa informação cair, onde esses vídeos caírem, ou quem consome esses vídeos. Então, depende muito. Pastor, além do Boko Haram, o senhor já falou um pouco sobre ele, mas existem outras organizações extremistas que fazem perseguição contra os cristãos, ou é só o Boko Haram? Existem, sim. Tem o Al-Shabaab, é uma outra organização extremista, e outros cujos nomes não são muito assim sonantes, mas o Al-Shabaab é um grupo extremista que o seu nome já soa muito pelo mundo fora, e fazem muita perseguição também aos cristãos. Essas duas organizações, eles trabalham iguais? Eles têm os mesmos métodos? Eles são amigos entre si, ou eles também são, eles entram em conflito com eles mesmos? Como é que é essa relação deles com eles mesmos, e como é que eles atuam aí? Eu ainda não fiz um trabalho aprofundado de investigação para poder conhecer com detalhes os seus modos operando. Mas eles são diferentes. O Boko Haram, por exemplo, é originário da Nigéria. Ele existe a partir da Nigéria e tem criado instabilidade muito na Nigéria e talvez poucos países daquela região. Enquanto que o Al-Shabaab partiu ou tem como origem, se não estou em erro, Etiópia ou Quênia ou Somália, num desses países, e tem se expandido também ao nível daquela região. Então, eles são diferentes e os seus modos de operação também têm uma pequena diferença. Tem pequena diferença. Qual é o mais violento dos dois? Qual é? Qual dos dois são os mais violentos? Ambos. Ambos são muito violentos. São muito violentos. Olhando para essa violência, para essa perseguição, pastor, como desenvolver um ministério aí na África que seja, abre aspas aqui, seguro? Eu quero dizer o seguinte, nós sabemos que Jesus disse que estaria conosco até a consumação do século. Ele diz: ide por todo mundo, façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco até a consumação do século, dando a segurança de que ele estaria com o cristão. E a gente vê também lá em Atos, depois da perseguição, os cristãos trabalhando com alegria, esperando no Senhor essa segurança. Mas de uma maneira, vamos dizer assim, aos olhos humanos, como desenvolver um ministério que seja seguro aí na África? Bem, pastor, o continente africano, ele tem no total 54 países. E são países bem grandes em si só. E os países considerados muito críticos são 3 na África: Nigéria, Eritreia, temos também o Sudão. São países extremamente perigosos para o avanço do cristianismo, onde há muita perseguição. Mas, fora desses 3, temos também quase cerca de 15 países, como Egito, como a Líbia, como
são vários países, principalmente no norte de África, alguns aqui na África Austral, onde que também representam certo perigo para o cristianismo. Mas o restante dos 39 países são países onde que existe muita liberdade, onde que os ministérios podem, de facto, ser muito bem desenvolvidos, sem qualquer tipo de restrição, podem crescer muito, onde podem estar muito, muito seguros. E mesmo nos países onde a gente diz serem perigosos, existem algumas áreas onde que a perigosidade é maior. Na Nigéria, por exemplo, é na parte norte do país, mas se vem para a parte central, para a parte sul da Nigéria, há muita liberdade. É lá onde que existem muitas igrejas, onde que está a se enviar muitos missionários a partir desses lugares para o mundo todo. Assim como os outros países, tanto como a Eritreia, a Eritreia é pouco mais fechada, né? Assim como o Sudão do Norte, a situação é mais grave. Agora, o Sudão do Sul já há muita liberdade, é um país quase maioritariamente cristão. Então, depende muito do lugar onde a pessoa estiver, mas ainda oferece muita segurança para desenvolver um ministério saudável aqui na África, exceto nos lugares que sejam muito críticos, pode ser perigoso. O senhor mencionou alguns países. Em uma pesquisa que eu fiz, pelo menos lá no site da Portas Abertas, há pelo menos 18 países, e o senhor pode até me corrigir se eu estiver errado, que são considerados perigosos, né? O senhor falou de 3 que representam um nível maior de perigo, e os outros nem tanto. A minha pergunta diante disso o senhor acha que essa lista ela tem mais propensão em aumentar, ou seja, mais países se tornarem perigosos para o cristianismo, ou o senhor acha que essa lista tende a diminuir, porque a maior parte dos países africanos tem liberdade e a minoria não tem? O senhor acha que essa minoria pode continuar diminuindo, desses 18 pode baixar para 15, para 10, ou o senhor acha que esses 18 podem se tornar 20, 30 e talvez abranger todo o continente? Bem, e eu acredito que a esperança de que a perseguição cristã irá diminuir, esta não existe. Antes, pelo contrário, eu tenho a forte convicção de que somente vai aumentar, a lista vai aumentar cada vez mais, por uma razão muito simples. O senhor já havia dito que haverá situações dessa natureza, e à medida que a gente se aproxima da sua vinda, consequentemente, situações de perseguição vão piorando cada vez mais. Agora está em certos países, mas isso vai crescer até atingir o mundo todo, até atingir as nossas próprias famílias, em que um vai estar contra o outro, perseguindo o outro, só por causa da verdade, por causa de ser cristão. Então, eu acredito e tenho fortes convicções de que isso somente vai aumentar e não diminuir. Pastor, antes de o senhor trazer suas considerações finais, o senhor tem acompanhado, acredito eu, essa guerra entre Rússia e Ucrânia, né? E de alguma maneira já tem afetado alguns países. Como é que o senhor acha que essa guerra, que esse conflito atual agora, esse conflito pode afetar tanto aí a África, o seu país? Como é que o senhor acha que essa guerra pode afetar vocês aí? E eu acredito que ela vai afetar de forma muito direta, porque enquanto a NATO não voltar para trás dos avanços que está a fazer em se tornar uma grande ameaça para a Rússia, e enquanto a Rússia também não recuar de invadir um país soberano, isso vai levar com que as outras nações se aliem à Ucrânia
E essa aliança com a Ucrânia vai provocar uma guerra que vai afetar a economia, em que cada governo, a Moçambique, por exemplo, o seu orçamento é apoiado em 40% com dinheiros vindo de fora. Uhum. Então, se esses países entram em guerra, automaticamente eles vão ter que realinhar o seu orçamento, vão ter que reorganizar as suas prioridades e grande investimento. Guerra é um investimento muito grande. Sim. Então, vão ter que investir na guerra e esse investimento na guerra, consequentemente, vai fazer com que países como Moçambique e outros que, em parte, dependem do apoio externo, possam vir a sofrer grandes danos, por um lado. Por outro lado, há pessoas que queriam fazer um passeio na Ucrânia, queriam passear na Rússia, queriam passear na Polônia. Com essa situação, tudo fica desorganizado. Então, o turismo é afetado, muitas áreas da economia são afetadas. Então, nós podemos sofrer diretamente, caso essa guerra não pare imediatamente. As consequências para os países africanos podem ser muito, muito, muito grandes. E se entra também no teatro de guerra a China e outros, então a situação não imagino como vai ser. Vai ser uma catástrofe para os países africanos, principalmente na parte econômica. Pastor José, as suas últimas considerações sobre o avanço do cristianismo aí no continente africano, mais especificamente aí em Moçambique. E dentro das suas considerações finais, eu gostaria que o senhor dissesse como a igreja, tanto aqui do Brasil como de outros países, podem ajudar vocês no sentido de estar perto de vocês, de lembrar de vocês. E dos objetivos pelos quais eu quis gravar esse bate-papo com o senhor foi para exatamente isso, para mostrar para o nosso público a realidade daí, né? Como as igrejas daí atuam, como os pastores daí trabalham. E o meu objetivo é tentar abrir os olhos dos nossos irmãos para orarem mais pela África, para investirem mais em missões aí, mesmo que no passado aí tenham vindo muitos missionários, e aí também foram muitos missionários para aí. Lembro de um missionário que eu gosto muito, que é o David Livingstone, um explorador famoso e que abriu as portas do cristianismo aí também na África. Como é que nós podemos ajudar a Igreja da África, e o que o senhor pode nos falar para terminar o nosso tempo sobre o nosso... E eu quero agradecer muito por esta colocação. Moçambique, como muitos países do continente africano, acredita-se que o evangelho e o cristianismo está crescendo de forma muito rápida, acima daquilo que é o crescimento nos outros países. E esse crescimento, falando como africano, é real. Nós estamos trabalhando muito como igreja, como pastores, para que esse crescimento se verifique. Mas o grande desafio que nós temos é o crescimento em termos de qualidade. O que acontece é que um pastor aqui em África, sozinho, ele lidera 2, 3, 4, alguns até tem 10 congregações que ele dirige sozinho. Então, ele não tem tempo nem de preparar os seus sermões, não tem tempo nem de preparar os estudos, não tem tempo mesmo dele poder ter tempo de oração, ter tempo de qualidade com sua família, não tem, porque está mais tempo ocupado, correndo de um lado para o outro, como que se tratasse de um bombeiro, ou aquele que apaga fogo, só para atender situações de emergência. Então, esse tipo de liderança, esse tipo de pastoreio, não traz aquilo que é a qualidade que nós podemos esperar. Então, existe uma grande lacuna. E outro problema que nós temos como igreja africana é que são poucos os pastores que têm a formação teológica formal. Muitos não têm nenhuma formação teológica, foram
colocados como pastores, foram ordenados como pastores, por saber, às vezes, pregar um versículo, ou porque ele sabe bem falar, ou porque ele sabe, tem uma calça, um paletó, uma camisa boa com gravata, e talvez seja o melhor entre os homens ali na igreja, em termos de vestimenta, ou porque ele trabalha em algum lugar, ganha um pouco mais, então é colocado o pastor lá, não porque teve um chamado, ou porque tenha sido chamado por Deus, ou porque foi uma formação teológica, não, simplesmente por causa desses pequenos detalhes. A pessoa é consagrada a pastor e chegado ao pastoreado não consegue fazer muita coisa, tem muita limitação. Então, nós precisamos de muito, mas muito apoio mesmo, principalmente na área do ensino aos pastores. Nós precisamos de realizar muitos seminários, muitos treinamentos com os pastores, no sentido de podermos trazer esse pastor a ser espiritualmente saudável, porque um pastor saudável, ele tem maior capacidade de impactar a sua igreja, para que a igreja, por sua vez, possa impactar a sociedade e a sociedade ao mundo todo. Mas quando o pastor espiritualmente não está saudável, então nós podemos imaginar que tipo de crente ele lidera e que tipo de igreja nós formamos. Então é essa triste realidade que nós temos aqui em África, apesar desse crescimento que se diz. E fez uma pesquisa através da Gordon Conwell University, que está em Boston, nos Estados Unidos, para avaliar no mundo quantos pastores formados existem. Da pesquisa feita, foram descobrir que no mundo tem 5 milhões e 200 mil pastores, e desses, somente 5% têm a formação teológica, 95% não têm. E desses 95% que não têm formação teológica, na sua maioria, estão entre América Latina, Ásia e África. África é que sofre mais, que tem, de facto, quase poucos pastores formados. Então, de facto, nós precisamos, como África, o apoio dos outros países, como o Brasil, que fala a mesma língua que a nossa, poderem enviar muitos missionários para poderem ajudar o trabalho dos pastores moçambicanos. No lugar de eu estar a dirigir 10 congregações sozinho, se nós formos 2, 3, 4 pessoas formadas, então esse vai fazendo trabalho de ensino aqui, esse faz ali, o outro faz acolá, assim podemos construir uma igreja mais saudável para o continente africano. Então precisamos de muitos missionários. A segunda coisa que gostaríamos que os nossos irmãos também soubessem como um desafio, que a igreja africana tem alguns problemas. Moçambique, particularmente por causa do comunismo. Nós passamos pelo comunismo e o povo ainda não está bem doutrinado em termos de ofertar para o trabalho do Senhor poder andar. Ainda é um desafio muito grande apanhar igrejas em Moçambique que conseguem sustentar os seus pastores. É muito difícil. Mesmo as igrejas tradicionais dependem muitas vezes de apoio externo das suas igrejas nos países onde essas igrejas vieram. Então, é um desafio. Nós queremos ser uma igreja autóctone, uma igreja que é capaz de autossustentar-se, de autopropagar-se, de autogovernar-se, mas na parte de sustento ainda está um desafio muito grande e precisamos de muitos missionários para ensinar e mudar a mentalidade do povo moçambicano a saber dar, porque só assim que o trabalho pode avançar, só assim que a gente pode conseguir visitar, plantar igrejas em novos locais, construir templos. Então, precisamos de muitos missionários para ensinar. Ensinar do povo é capaz de mudar e trazer coisas novas, aquilo que é a saúde da igreja atualmente no continente africano. Então, eram essas palavras que eu tinha como últimas considerações e quero mais uma vez reiterar o meu agradecimento por fazer parte desse bate-papo. Que Deus lhe abençoe, pastor Leandro.